Depois que já temos uma relação de confiança, é preciso aprender a manter a confiança. Essa é uma das competências fundamentais e que tem sido bastante negligenciada nos nossos relacionamentos. A manutenção da confiança se dá através da impecabilidade, declaração de reclamação e agradecimento. Isso está nesse livro Ser, Aprender e Transformar, que é um dos livros básicos do nosso programa de inteligência relacional. Muito bem, então quando eu digo para você sobre a questão da confiança no sentido da sua reconstrução, eu preciso falar da manutenção da confiança. Quer dizer, quando é que acontece uma manutenção da confiança? A confiança se dá através, em primeiro lugar, daquilo que chamamos de impecabilidade. Quer dizer, repare, a impecabilidade difere da busca pela perfeição ou do perfeccionismo. Porque a impecabilidade decorre da capacidade que temos de oferecer o melhor de nós a partir das circunstâncias. Então, impecabilidade é a capacidade que eu tenho de fazer o melhor, considerando os recursos e as circunstâncias que estão envolvidas naquele momento. Já a busca pela perfeição ou perfeccionismo, muitas vezes, é a tentativa de fazer algo cuja circunstância não permite. Então, eu gosto muito desse conceito de impecabilidade porque nós o percebemos na vida. Veja, eu chamo de impecabilidade quando alguém me serve um café numa xícara de lata e você percebe que a xícara de lata está bem lavada. Eu percebo a impecabilidade quando você vê uma pessoa que tem, às vezes, poucos recursos na construção do seu guarda-roupa, mas a roupa está bem lavada, a roupa está bem passada, a roupa está arrumada. Ou seja, é aquilo que nós associamos ao conceito de capricho, né? Isso é uma impecabilidade. A capacidade que eu tenho, dadas as minhas circunstâncias, fazer o melhor que eu posso, né? É quando, ao fazer algo, o outro percebe em mim o cuidado, o zelo, percebe em mim a dedicação. Eu não estou falando aqui de sofisticação, eu não estou falando aqui de altos recursos, eu não estou falando aqui de dinheiro abundante sobrando nessas coisas, não. Eu estou falando do cuidado que você tem no ato relacional. O nome disso é impecabilidade. O segundo elemento é a declaração de gratidão. Então, quando eu mantenho a confiança, é quando, a partir de algo que acontece entre nós, a palavra que me vem à boca e a emoção que constitui a minha vida é a de gratidão e a declaração de gratidão. Então, quando eu faço essa declaração de gratidão, eu estou dizendo a você o tanto que aquilo que você está fazendo está sendo visto por mim, percebido e valorado por mim. Então, eu começo a entender que a manutenção da confiança, ela se dá dentro de alguns princípios muito gostosos para restaurar a qualidade da gestão dos nossos relacionamentos. Porque veja você, eu percebo no meu dia a dia pequenos milagres, né? Esses pequenos milagres, eu acabo de almoçar e a louça fica suja, 2 horas depois eu chego na cozinha, a louça está lavada e guardada no seu devido lugar, né? Eu chego da academia, jogo minha roupa suja num canto específico para isso, e daqui 2 dias eu descubro aquela roupa lavada, passada, dobrada, guardada nos lugares específicos. Você pode estar dizendo o seguinte: bom, mas você paga alguém para fazer isso. Claro, mas o que eu preciso compreender é de que não sou eu que fiz, e que quando alguém fez, mesmo sendo um colaborador meu, este alguém que está sendo pago para fazer isso, obviamente, está fazendo e eu estou reconhecendo que esta pessoa o faz. E como eu reconheço que esta pessoa faz o que faz da forma impecável, eu declaro gratidão por uma razão muito simples. Se esta pessoa não fizer, eu não sou capaz de fazer. Agora, tem um terceiro elemento que mantém a nossa relação de confiança. É a capacidade que eu tenho
de criar declarações de reclamação. E aí veja, reclamação, nós já vamos falar disso em outro módulo com mais profundidade, mas reclamação agora, para você ter esta base, difere-se da queixa. A queixa é quando eu falo a terceiros algo que me incomoda. Reclamação é quando eu falo a quem pode resolver. Então, se a minha colaboradora doméstica comete um erro com a minha roupa e aquilo me deixou insatisfeito, a minha declaração de reclamação tem que ser feita a ela. Porque ela é a pessoa capaz de fazer esta retificação. Então, quando eu reclamo, é quando eu mantenho a confiança, porque é um ato declaratório de que tem alguma coisa que não está bem entre nós e eu quero reclamar para que você saiba disso, mas a minha disposição emocional na reclamação é a capacidade que eu tenho de me preparar agora para reconstruir esta confiança a partir do momento que esse dano que teoricamente foi causado, ou praticamente foi causado, tenha agora a oportunidade de ser refeito, reconstruído, repavimentado. Então, esses três elementos são fundamentais para a gente manter a confiança. Agora, sabemos que em algum momento pode-se dar uma zebra com relação a isso e, evidentemente, a relação de confiança ficar quebrada. Mas como nós já fizemos uma declaração de confiança madura, eu estou presumindo que não há dolo, que não há má fé nesse processo, por causa da declaração que fiz. E aí agora, considerando a impecabilidade, considerando a gratidão e considerando a declaração de reclamação, eu posso agora reconstituir a minha confiança, porque eu restauro o juízo da competência, o juízo da responsabilidade e o juízo da sinceridade. Quando eu volto aqui ao livro que eu já te mostrei sobre reconstrução da confiança, eu chamo isso de recompromissos. E o primeiro elemento do recompromisso ou da reconstrução da confiança é a capacidade que a gente tem de reconhecer que algo deu errado. E eu sou capaz de, ao reconhecer que este algo deu errado, eu sou capaz de reconhecer o agente causador deste erro na minha percepção. Então agora, primeiro passo, reconheça que algo deu errado e reconheça que esse algo que deu errado a partir de uma origem que você consegue identificar. O segundo passo na reconstrução da confiança é estabelecer uma conversa com este agente gerador, recuperando qual foi o compromisso prévio. Então, o compromisso prévio precisa estar na minha mente, porque ele funcionará como paradigma de avaliação daquela coisa que deu errado. O terceiro passo é, se eu primeiro reconheço que algo deu errado e segundo, recupero o compromisso prévio, o terceiro é trazer agora para a conversação os que eu chamo de fatos fundantes, ou seja, se há algo que deu errado em função de um compromisso prévio, o que deu errado? E quando eu reconheço e converso sobre esse algo que deu errado, eu faço agora a minha declaração de insatisfação. Ou seja, fulano, por você ter me prometido tal coisa, por nós termos acordado tal coisa, por tal coisa ter sido acertada entre nós previamente, e por alguma coisa, fatos A, B e C, não ter sido possível a manutenção desse negócio, eu me senti prejudicado. A pergunta que eu lhe faço é, você reconhece isso? Eu dou agora a outra pessoa a possibilidade de me contar a história do ponto de vista dela. A partir do momento que ela me conta a história a partir do ponto de vista dela, nós criamos duas histórias igualmente livres, legítimas, autônomas e diferentes, que podem gerar um processo de fusão. Nessas duas histórias diferentes que se fundem, eu gero agora um ambiente capaz de perceber como você imaginou, como eu imaginei, o que aconteceu. E é dentro do acontecimento que eu agora reconstruo,
refaço os acordos prévios e estabeleço um recompromisso. Então, a ideia que está aí agora é, estabelecendo-se a conversação de que algo de errado aconteceu entre nós e de que ou eu ou você fomos os responsáveis por isso, a próxima pergunta agora é o que é que podemos fazer para dar conta dessa insatisfação que está entre nós. E aí nós coordenamos ações para satisfazer aquilo que estava incomodando. Deixe-me contar um caso que ilustra isso. Há um tempo atrás, eu estava supervisionando um cliente na construção destas competências e resolvi fazer com ele um pequeno exercício para vermos todos os matizes que envolvem a questão da confiança. Ele mora perto da minha casa e nós estávamos juntos fazendo um projeto numa determinada organização próximo das nossas residências. E aí o que eu acertei com ele foi o seguinte: numa semana ele passa na minha casa e nós vamos para esse projeto no carro dele. Na semana seguinte eu passo na casa dele e vamos para aquele mesmo lugar, compartilhando os nossos carros. Isso tinha vários benefícios. Primeiro, um carro só, economia de combustível, economia de estacionamento, facilitações no trânsito e coisas dessa natureza. Na primeira semana foi responsabilidade minha, eu passava na casa dele, eu pegava. Na semana seguinte, responsabilidade dele, ele passava na minha casa e me pegava. Só que nós fizemos um acordo. E esse acordo foi, cada um de nós teria uma carência ou uma capacidade de espera de 5 minutos em função do horário marcado. Então, todos os dias, ele passaria na minha casa ou eu passaria na casa dele às 9 horas, com uma tolerância de 5 minutos a mais. Então, entre 9 e 9h05, ele passaria na minha casa. Mas também faria parte do nosso acordo prévio que se alguém extrapolasse esse limite, o outro teria autorização para pegar um táxi e o atrasado pagaria essa conta. E assim foi feito, e nós, na primeira semana, eu cumpri com os meus horários, na segunda semana ele cumpriu com os horários dele, na terceira semana eu, na quarta semana eu estou na porta da minha casa esperando para irmos ao destino. Deu 9 horas, ele não passou, eu disparei o cronômetro e estou lá olhando para o cronômetro. 9h05 ele não passou, que era a nossa margem de tolerância. Primeiro táxi que passou, eu bati a mão e disse para o táxi: vamos para tal lugar assim, assim. E para lá fomos. Cheguei no lugar, comecei a pedir um recibo do taxista, levei para a secretária dele, entreguei e digo: olha, quando fulano chegar, peça-o para me ressarcir deste valor. E aí comecei os trabalhos, aquela coisa toda. Cerca de 1 hora, 45 minutos depois, eu estou na minha sala, a secretária dele me liga, passa ali a ligação e ele diz: Homero, o que é isso? Eu digo: é o táxi que eu pedi em decorrência do nosso acordo. Ele diz: olha, eu não vou pagar isso não. Eu digo: bom, então espera um pouquinho, eu vou à sua sala. Ao chegar na sala dele, ele diz: olha, eu não vou pagar isso não. Eu digo: mas espera aí, nós não tínhamos um acordo prévio de que se o outro atrasasse mais de 5 minutos, era esse o procedimento? Ele diz: sim. Eu digo: então me responde, você atrasou mais ou menos de que 5 minutos? Ele diz: não, eu atrasei 15 minutos. Eu digo: então, eu estava no direito de fazer isso. Você concorda? Ele diz: sim. Eu digo: e você concorda também que nós acordamos entre nós de que o outro pagaria a conta? Ele diz: sim. Eu digo: então, veja, você chegou atrasado, eu peguei o táxi, paguei a conta, você deve me ressarcir. Esse é o nosso acordo de confiança. Ele diz: mas eu não vou pagar. Eu digo: então eu vou lhe declarar claramente que a partir de hoje, nesse domínio, eu não confio mais em você. Aí ele conversou e rodou por lá, de repente ele disse: quer saber uma coisa? Eu vou lhe pagar. E aí me pagou aquele valor. Eu digo: olha, eu vou lhe fazer uma segunda declaração. Voltei a confiar. O objetivo desse acordo que eu tinha feito com ele era exatamente para que chegássemos a esta situação.
ou por parte dele ou por minha parte. Mas repare bem, todas as vezes que eu não cumpro aquilo que eu estabeleci no meu acordo prévio com você, eu falhei ou na sinceridade, ou na responsabilidade, ou na competência. Se eu falho nestas coisas, eu quebro o princípio da confiança. Agora, repare só, nós vivemos uma história no Brasil de quebras sucessivas de confiança nos últimos 500 anos. Pessoas prometem as coisas e não fazem. Nós prometemos as coisas e não fazemos. Quando isso se generaliza em termos de um povo, nós criamos uma cultura de que isto é assim mesmo. E a consequência natural disso é que isto é assim mesmo gera em nós uma desconfiança tão generalizada que os processos burocráticos começam a consumir muito mais energia, porque nós precisamos nos cercar de todas as garantias possíveis, porque eu penso a todo momento que eu não posso confiar em ninguém, porque alguém vai me trair em algum momento. Mas existe um exercício que eu queria propor para você, que está aí, que você vai ver aí agora na tela, é o exercício para mapearmos as nossas emoções e os nossos sentimentos em 4 grandes quadrantes sobre a história da confiança. Você vai ver este slide agora. Está vendo? Ok, você está vendo aí um slide com o título para construção da gestão do relacionamento, mapa de ajuda 4, promessas. Então veja, você tem aí 4 campos. O primeiro campo, na parte superior esquerda, está dizendo assim, promessas que fiz e cumpri. O que são promessas? São aqueles elementos ligados a acordos prévios que você concorda e ao concordar você cumpre. Então, promessas que você fez e cumpriu. No lado superior direito, promessas que você fez e não cumpriu. Na parte inferior esquerda, promessas que fizeram a você e cumpriram. E na parte inferior direita, promessas que lhe fizeram e não cumpriram. Eu gostaria que você agora gastasse um tempo escutando o que esse slide diz para você. Gaste um tempo e preencha essa atividade. Promessas que você fez e cumpriu, promessas que você fez e não cumpriu, promessas que lhe fizeram e cumpriram, promessas que lhe fizeram e não cumpriram. E depois que você preencher esse quadro, escrever esses 4 domínios, reflita um pouco sobre qual a emoção que acontece com você dentro de cada um desses domínios. E você vai perceber coisas bastante interessantes sobre a construção da confiança. Porque olha só que bacana, isso é muito bonito. Normalmente, as promessas que fiz e que cumpri me dão um senso de dignidade, de integridade. As promessas que me fizeram e cumpriram em relação a mim me dão um senso de reconhecimento, de cuidado, me dão, acima de tudo, o senso de impecabilidade. Agora, aquelas coisas que eu prometi e não cumpri, me dão muitas vezes um profundo sentimento de culpa, um profundo sentimento de fuga, de desculpa, de alguma engenhosidade para me justificar. Mas o fato é, prometi e não cumpri. E muitas vezes, as promessas que me fizeram e não cumpriram me colocam em estado de raiva, em estado de revanche, em estado de vingança, em estado de tentar prejudicar outro como forma de dar conta da minha insatisfação. Então veja, esses 4 elementos dão para nós, com bastante clareza, como é que a nossa emoção se movimenta em torno do conceito de confiança e, fundamentalmente, do conceito de promessa. Agora, falta-nos uma palavrinha fundamental sobre o conceito de perdão.